Hoje o Momento Agro vai conversar com o Matheus Borella, que ele é um especialista de diversas importantes áreas do agro e especialmente em startups. Então, a primeira pergunta, Borella, se apresenta aí para o público o que você faz, daí por que você partiu para essa área. Claro. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse projeto super bacana aqui. Bom, eu sou formado em agronegócio, né, pela Unesp, então, desde há muito tempo aí, sempre atuei no agro, né, parte da minha família produzia café aqui no interior de São Paulo, perto ali na região de Monte Alegre, Serra Negra, interior perto de Campinas, né, e sempre tive muito contato, né, com essa área, tanto é que eu acabei fazendo agronegócio, que é um curso, é um mix, de economia com agronomia, né, na Unesp, e depois segui carreira nessa área, nunca mais praticamente saí, né, minha grande escola aí, digamos, na área foi a Louis Dreyfus, né, que é uma grande trade de commodities francesa, do qual É uma das pude maiores do ficar mundo, né? exato, fica no que a gente chama de ABCD, né, do agro, né? E lá foi muito bacana que deu para ter uma visão bastante global sobre o setor, né? E depois fiz uma pós em engenharia de energias renováveis, né, na Poli USP, que eu ia evoluir para um mestrado, mas acabou ficando numa pós, que é um tema bastante amplo, né, de agroenergia, né? E aí continuei também no setor na área de trading também, mas mais voltado para mineração, para fosfatos, né, na então Anglo American Brasil, que é uma empresa sul-africana, né, que explora minério de ferro, níquel, nióbio e fosfato, e eu cuidava dessa parte do fosfato. E depois me aventurei também num negócio próprio, né, fazer negócio com o Oriente Médio, né, especialmente com o Irã e Ásia Central, que a gente chama de Pô, MENACA, Irã né. não é fácil, hein? Pelo amor de É, Deus, viu? É foi uma época muito corajoso. boa, é Você um país. consegue entrar nos Estados Unidos ou não? Olha, tem umas dificuldades, viu? A gente tinha um sócio no Irã, É. então, mas é um país incrível, 80 milhões de habitantes, uma Não, a nação cultura persa é uma das mais fantástica, importantes do mundo. O próprio sem Obama, dúvida. naquela aproximação com o Irã para terminar Exatamente. aquela briga com o Bush Foi sobre nessa Foi nessa hora que a gente essa, entrou. A gente entrou nesse momento antes do Trump, que tinha um acordo nuclear, a gente podia fazer negócio, né? Tinha uma é, perspectiva muito positiva para o país, né? foi mesmo. Não, o Irã é o Então, máximo. eu As sou. pessoas não conhecem, mas de Não, uma forma geral, o Irã é muito importante na cultura mundial. total, total. O brasileiro não sabe, mas tem muita influência persa na cultura, que depois fica para um outro episódio aqui, mas Tá tem, bom. um espaço de uma relação muito próxima, assim, e E aí a agora gente você vê a está no oportunidade. banco? E agora eu estou na área financeira, né? Mais voltado aqui para tecnologia, para inovação, né? E aí eu cuido dessa agenda aqui dentro do Itaú BBA, né? Mas aqui estou novamente friso, falo aqui no ponto de vista pessoal, aqui não é nenhum tipo de visão do banco, tá? Da visão aqui O sobre o Itaú tema. BBA é muito ligado à parte de negócios mesmo e pessoa jurídica, né? Também é um banco de atacado, né? Que a gente chama. Não é nem o Personalité que atinge aí uma classe A, né? E nem o Itaúzão que é para todo mundo, né? O Itaú BBA cuida do atacado, né? Que seriam grandes clientes, contas, pessoas jurídicas, né? E no agro aqui a gente atua para produtores e agroindústria, né? E toda a cadeia, na Entendi. verdade, né? Do agro. E o que é uma startup do agro? Então, Ronaldo, existem várias definições, né? Inclusive definições teóricas, né? Na literatura. Mas o que a gente usa na prática, que serve para qualquer startup, né? É uma empresa que no seu core, né, a tecnologia é fundamental, né? Ela vende um produto, um serviço com base tecnológica, né? E cresce muito rápido, né? O próprio nome diz, né? Startup, ela inicia crescendo e aí do ponto de vista de uma estrutura de evolução, ela tem que crescer, muitas vezes um venture capital, né, um fundo de investimento, olha essa startup crescendo 2, 5, 10 vezes o seu fluxo de caixa, né? Então, seria uma junção, talvez, de duas coisas, né? Tecnologia, né? Soluções embebidas por tecnologia, crescendo muito rápido
seu Mas a mercado, né? tecnologia sempre voltada à produção agrícola ou a gestão agrícola também entra nesse processo? Para a Agtech, né, que a gente chama, que é uma startup do agro, ela não tá nenhuma limitação, né, setorial. Ela pode atuar em qualquer elo da cadeia, resolvendo qualquer grande problema, né? A gente tem startups que vão desde avaliação de eficiência produtiva, né, menor uso de defensivos, né, até, por exemplo, startups de marketplaces, né, comercialização, né, agtechs, né, dessa área. Então, é um aspecto bastante amplo, né. Tem um estudo do Radar Agritech, que foi um material feito com a Embrapa, a SP Ventures e Homoluden, que é um centro de pesquisa, que levantou que a gente tem por volta aí de 1.700, né, agtechs no Brasil. Então tem bastante setor que eles atuam, né? Essa quando você fala que tem 1.700, a turma fala, tem 2.000, tem 3.000, ninguém sabe o número certo, É, é, né? Não exato. existe um local, um site que faz um ranking, faz uma indicação, ou fala, olha, aqui tem startups que tratam de medição do nível de cálcio do Uhum, solo, do pH do solo, outras sim. com café, outra. Existe algum local físico ou digital que você consiga pesquisar, que o nosso produtor pode pesquisar? Olha, existe uma plataforma, tá? Eu não vou saber dizer exatamente o endereço da CNA, que é ligado à CNA, que é o AgriHub, que É ele, o se eu não me engano, conselho, é a que é a Confederação Confederação Nacional da Nacional de Agricultura. Agricultura, que, se eu não Tá. me engano, tem ali, tá, um levantamento de startups do setor produtor. E tem também esse próprio radar que eu comentei, que é o Radar da Agritech, que é um material público, que foi feito em parceria com a Embrapa, que tem justamente um censo, praticamente, né, uma avaliação de vários setores, várias startups ali que você consegue, no próprio site deles, localizar os temas, onde ficam cada uma delas, né? Eu acho que esses dois seriam os mais públicos e mais fáceis de achar, tá? Quando Mas assim, você 100% é fala, difícil fazer. é, é, e é uma coisa difícil, né? Eu não sei se vocês têm essa estatística aí, mas de 10 startups da área do agro, quantas nos últimos 10 anos é o percentual de sucesso? É Olha, não superior a tem. 20%, inferior a 10%? Como é que é? Eu não tenho essa sensibilidade, tá? Porque o agro, as agtechs, né, tem uma característica muito própria, que é a questão da sazonalidade, né? É diferente de uma startup de tecnologia normal, por exemplo, um aplicativo de compras, né? A startup do agro, ela tem que ter um tempo de maturação. Então, você imagina o seguinte, né? Você começa a criar uma tecnologia, você quer testar na safra de milho, por exemplo, uma tecnologia. Não, trazer o exemplo da laranja, que eu acho que é um pouco mais propício aqui. Se você testa a tecnologia, você precisa arrumar ela de algum problema, você está testando, né? Precisa arrumar ela, você viu ali no teste que teve alguma queda de performance. Você só vai conseguir reaplicar esse teste na próxima safra, né? Então tem aí uma janela de tempo que nesse vale de testes, né, das safras, algumas ficam pelo caminho, né? Então a gente tem Obedece o ciclo natural das coisas, né? exatamente. Diferente de você testar uma startup comum de tecnologia, que você faz uma melhoria no aplicativo, no dia seguinte você lança, testou, não deu, lança de novo. No agro você tem que respeitar o ciclo da vida da planta, né? Da biologia, né? Então, se você testa de uma safra, não deu, a próxima safra, próximo produto. Então, esse intervalo de tempo, né? Algumas companhias que não, eventualmente não estão adaptadas para isso ou vão perceber isso ao longo do tempo, podem ter uma taxa de mortalidade nesse período, mas hoje não tem, digamos, uma conta, né, pública que meça essa visão, mas é como todas as companhias, né, tem uma taxa de mortalidade alta, né, como todas as startups, justamente por esse período aí de maturação da tecnologia. A gente chama de validação do MVP, né, do mínimo produto viável, que é o caminho que todas as startups buscam ali de validar o seu produto no mercado antes de ele crescer de fato, né? E tem alguma área que tem maior incidência de startup? Porque a gente sabe que na agricultura tem uma concentração de produção nos grãos, né? Sim, Soja, sim. milho. E você percebe isso ou não?
Sim, tem sim. É o que a gente chama de pós-porteira, né? E tem a maioria, né? Fica, desculpa, depois da porteira ou pós-porteira, né? Diria que mais de 50% das agtechs ficam depois desse elo, né? Ou seja, fica com tecnologias que não estão necessariamente ligadas à área produtiva, né? À fazenda, de fato, né? Então, se a gente olhar nessa perspectiva, a grande parte digamos, dos setores, né? Das concentrações de startups que atuam nessa frente, você vai ver basicamente sistemas de gestão, né? Muito voltado para olhar a gestão da propriedade ou principalmente para olhar como você vende aquilo, né? Em marketplaces, É alimentos um ERP, né? inovadores. É um Um ERP. pouco depois já, quando você quer vender isso numa plataforma, por exemplo, né? Tá. Que são as marketplaces de plataforma de negociação, compra e venda de produtos, né? Aí você tem alimentos inovadores, novas tendências alimentares, né? E se a gente olhar dentro da fazenda, né, existem sistemas de gestão da propriedade de fato, né, como você gerir a propriedade, depois vem soluções de dados, drones e maquinários e equipamentos, né? Então, esses seriam os grandes focos que a gente chama, até tem uma parte disso que a gente chama de mercado de imagens, né, que apareceu bastante nos últimos anos, que é você olhar a fazenda através de imagem de satélite. Isso ficou muito comum, né, nos últimos anos. É interessante, hein? Eu vejo muitas startups surgindo, uma especificamente, que trata. É espetacular, né? Porque ele passa com o drone e examina a situação da plantação e já Sim, determina onde vai aplicar mais ou menos defensivo, onde vai aplicar mais ou menos. exato. É Exatamente. fantástico. Essa é uma É, técnica que se usa de veículos, né, autônomos, né, que são os drones é, ou controlados, né, pode ser autônomo, pode ser controlado, que ele faz uma leitura de imagem ou até por alguns sensores, dependendo da tecnologia, e instrui o é. gestor da fazenda a aplicar menos ou mais, né, por região, né? Semana passada eu entrevistei uma empresa que faz praticamente uma plataforma de heliponto para drone na área Exato, agrícola. A exatamente, empresa de Bauru é fantástica, é incrível. O cara solta 5 drones e fica lá no ar trabalhando toda a área enfim, exato. é uma área inacreditável, né? Está surgindo. Sim, tem muito espaço, ainda tem muita tecnologia sendo validada, né, mas tem bastante espaço para ter cada vez mais esse tipo de tecnologia que ajuda o produtor, né, que deixa ele mais eficiente, que ele precise cada vez se deslocar menos, né, então acho que esse é um passo grande que vai começar a acontecer nos próximos anos, né. Vocês estão fazendo algum fundo de investimento em startups ou não? Não, não, pelo banco, não tenho autorização para comentar sobre isso, mas existem diversos fundos, né, de investimento em startups pelo Brasil, né, fundos importantes, talvez um que está bastante conhecido, que é o SP Ventures, né, que eles investem em startups há um bom tempo já, que inclusive foi quem fez esse estudo do Radar AgTech, né, e tem fundos gringos também, né, olhando para isso. Então, tem bastante opção de fundo hoje para investimentos de risco, né, que fala que é o venture capital, né, por aí, né, fora. E a qualidade das nossas startups se equiparam à qualidade do primeiro mundo, assim, dos Estados Unidos, da Europa? Como é que você Sim, enxerga isso? eu diria que esse, Ronaldo, é onde a gente é o primeiro mundo, assim, né? A gente inverte um pouco a coisa aqui, né? Ah, é? É, sem dúvida, eu acho que como o agro, de modo geral, né, é um setor que a gente briga de igual para igual aí pelo mundo afora. No setor de startups também tem startups excelentes, né? A gente tem startups que eu acho que é um perfil nosso que é interessante, é como a gente está numa cultura tropical, né, numa região tropical do planeta, é muito mais difícil produzir aqui do que qualquer outra região, né, que a gente chama de clima temperado, né, que são os É. países do hemisfério norte, por exemplo. Então, a startup que ela tem tecnologias de melhorar a produção numa região tão complexa como a nossa, né, de muita umidade, calor, que por consequência gera muita vida, né, gera muita atividade microbiana, atividade
atividade, né, vida, né, ou seja, pode gerar pragas, né, de qualquer maneira. A startup que ela consegue atuar nesse ambiente hostil, né, e sugerir melhorias, ela consegue fazer isso em qualquer outro lugar, né? Então, se ela aplica essa inteligência, a gente diz que é mais fácil ela aplicar essa inteligência e levar a tecnologia daqui para outros países do que muitas vezes o contrário, né? Você adaptar uma tecnologia que não seja tropical e tropicalizar ela para cá. Você acaba deixando ela maior, né? Então, é mais fácil de me reduzir do que aumentar, digamos assim, né? Então, nós já temos startups multinacionais, Sim, sem dúvida. não Tem é? um caso específico que é a Solinftech, por exemplo, né, que ela tem atividades aí no Canadá, nos Estados Unidos, se eu não me engano, e em países da América Latina, né? Eu dei dando uma lida aí, uma startup que faz um rastreamento para grandes empresas, né, da área E, agrícola. É inacreditável. Os caras exato. trabalham para o McDonald's. Meu. Olha Eles só. rastreiam da farinha, do trigo ao pão. Pois E é, tem lá da alimentação farm to do table, né? Que o gado, pessoal fala. até a entrega do hambúrguer. É Sim, inacreditável. sim, Os caras são. exato, tem. E é brasileiro. É Olha que lá do legal. Brasil. É um É exemplo, outro inacreditável. exemplo bacana. É. E quando a gente fala de conhecimento, a gente fala das universidades, fala Sim, das escolas agrícolas, de uma certa forma, né? E muito da Embrapa, né? Como é sim. que, como é que você enxerga hoje o papel das universidades brasileiras e da Embrapa no desenvolvimento desse setor? Olha, eu diria que assim como a Embrapa ela está ligada à agricultura brasileira, né, de uma forma simbiótica aí, a Embrapa também é bastante interessante porque ela tem os centros de pesquisa dela que muitas vezes serve como insumo, né, tecnológico, insumo de pesquisa para muitas iniciativas, né, que a gente vê. Existe uma relação, isso que eu vejo durante a minha carreira, né, muito próxima de startups agro, nascendo muito ligadas à academia, né, ligadas a universidades, por exemplo, à região ali de Exalc, Jabuticabal, Botucatu, né, que são grandes, Viçosa, Lavras, né, que são grandes centros agrícolas que necessariamente têm uma relação, muitas vezes, com a Embrapa e por essa relação é um ambiente propício de startups, né? Então, o que a gente chama de o Vale do Silício brasileiro, ali na região de Piracicaba, né? Onde você tem uma concentração de startups nascendo naquela região, Ribeirão Preto, Botucatu, Jaboticabal, que tem grandes universidades, o sul de Minas ali também, né? Que naturalmente criam esse ambiente onde você tem pesquisa de ponta e você tem também ótimos alunos. Aí muitas vezes o que falta nesse meio do caminho é você saber fazer um bom negócio, né? É você sair muitas vezes da biblioteca, da tese, da teoria e conseguir transmitir essa inovação na prática, né? É uma coisa que a gente tem visto também é essa mudança climática. Alguns falam, daí é conversa mole para boi dormir, né? Outros falam, não, é real. Existem É, microambientes sendo alterados, né? A gente está vendo um sim, calor excepcional é, nos Estados Unidos e na Europa agora, nesse instante, né? E sim, em microambientes mesmo nas nossas regiões, quando o El Niño tem causado grandes estragos na produção agrícola, né? Não só na produção sim. agrícola, mas na vida urbana, né? Como é que as startups estão ligadas nesse assunto de mudança climática? Totalmente, totalmente. Eu diria que tem uma relação muito grande entre as startups do agro e as green techs, que a gente chama, né? Que são startups ligadas à tecnologia de ESG, né? Que é o meio ambiente, o social e a governança, né? São esses critérios de Sustentabilidade. sustentabilidade. Exatamente. Então tem bastante iniciativa, até porque o agro ele tem muita correlação, né, com o clima. É uma relação totalmente dependente, né? Então, quanto mais você entende esses fenômenos, né, climáticos, essas alterações mais bruscas que a gente vem observando, a tecnologia ela tem que vir como aliada para conseguir ou predizer isso ou trabalhar melhor quando isso acontece, né, reduzir os impactos, né? Daí, uma coisa que a gente vê, nós temos, não sei, acho que eu não sei o tamanho da costa brasileira, mas deve ter uns 8.000 quilômetros, né?
É uma das e maiores do Costa, mundo. né? Só que eu, pelo menos, não estou enxergando a piscicultura quando marítima, né, como sendo uma, uma das linhas mestras do nosso sistema de negócios, né? A gente tem visto algumas coisas lá em água salobra para camarão, né, algum Uhum. peixe, mas o Brasil ainda é um país extenso, com as melhores variedades de peixe, Sim, e a gente vê pouca produção de piscicultura, né? pois é. Existem startups nessa área, por que não cresce? Olha, tem startups, mas é realmente uma relação de o que a gente chama de hábito de consumo, né? O Brasil tem um hábito de consumo de proteína é muito ligado à cadeia da pecuária ainda, né? Então, se você tem uma relação de renda, hábito de consumo, né? Geralmente, quando a pessoa ela tem um aumento de renda, ela vai para um consumo de proteína mais bovino, né? E é um hábito cultural mesmo, né? Você vai em regiões do Brasil, por exemplo, norte, que tem um hábito de consumo de proteína de peixe maior, né, do que o sul e sudeste, né? Só que você tem menos pessoas também nessas regiões, uma demografia menor, né? Então, realmente, eu acho que tem um trabalho aí grande de incentivar mais esse consumo e criar uma proteína de excelente qualidade, né? Muitas variedades. O Brasil é um dos países que mais tem concentração de água doce, né? E também de costa, como você falou, do mundo, né? Então, sim, espaço tem, né? E tecnologia tem também, né? As universidades brasileiras, eu acho que Jaboticabal, se não me engano, a Unesp de lá, e outras, mas que eu mais conheço, tem centros de pesquisa importantes na área de apicicultura, né? Que Tem o tem biológico de também, São Paulo, o também, Instituto exatamente, Biológico. Instituto Biológico, então tem bastante coisa aí que diferente que dá para melhorar, mas eles têm essa relação de, puxa, eu preciso primeiro melhorar o hábito, né? O brasileiro consumir mais peixe, não só em data comemorativa ou em data religiosa, né? E eventualmente expandir isso para uma rotina maior, né? Quais são as dicas que você dá para quem quer investir em startup? O que que as pessoas têm que olhar? Ó, daqui vai dar certo, aqui vai dar errado. Você já cheira logo de cara ou não? Você Eu acho que tem que aí, levar mesmo para algum tempo. exato, eu acho que aqui de novo uma visão pessoal, né? Eu acho que você precisa ter a mesma visão como qualquer negócio, qualquer investimento, né? Você entender muito daquilo que você está investindo, né? Acho que essa é a principal dica, assim, que começa, né? O que que é conhecer, né? A startup, ela resolve uma dor real, né? Ela resolve uma dor que de fato existe, né? Ou ela está apaixonada por uma dor que não existe, né? Que o sócio está lá pensando, ele acha isso muito legal, mas no fundo não resolve nada, né? É uma dor grande o suficiente para a startup crescer, né? Para ela se desenvolver, não ficar aquele voo de galinha ou não crescer muito, né? E principalmente conhecer os sócios, né? Uma startup, ela não tem muito ainda histórico, ela não tem balanço muito grande, ela não tem ações para você analisar. Então, muito do que se investe é uma aposta, né? No corpo de diretores, de fundadores da companhia, né? Eu acho que esses três atributos aí, quando você tem um conhecimento profundo, te dá segurança para você poder eventualmente investir como investidor anjo, como investidor, uma pessoa que quer colocar parte do seu capital para correr esse risco, né? A gente vê uma crise no setor, né? Pelo menos é escrito aí que diminuiu o investimento em startup. Foi por causa do aumento dos juros ou Olha, acho que é um porque Eu sim? acho que é um fator conjunto, né? Você tem um aumento dos juros, né, no Brasil e você tem um E dos no juros do exterior, né? Brasil no Todo mundo mundo fica todo, falando que o Brasil fica aumentando o juro, né? O quando o mundo Brasil começa a todo, né? descer, o mundo ainda está começando a subir. É um efeito global, né, de taxa É, de juros, que você acaba naturalmente fugindo da renda variável, né, de correr o risco de empreendimentos aí, né? E também porque depois do colapso, né, do Silicon Valley Bank, né, que foi um banco bastante importante americano aí de investimento em startup, os investidores ficaram um pouco mais restritivos, né? Então, houve esse fenômeno também, especialmente no mercado de startups,
que deu uma segurada um pouco e juntou esses dois fatores É o que deu ovo e uma. a galinha, né? Como é É, que é? Porque, na verdade, ou você ele pode ter quebrado porque não teve aporte, ou ele quebrou porque ele não teve aporte, né? Ou fica assim pensando, bom, como é que funcionou esse mecanismo? Qual a desconfiança? Começou com o quê? Porque ele teve uma desconfiança para correr em cima dele e quebrar, né? a gente está vivendo um mundo novo, né? Então, esse mundo novo é um mundo de informação muito rápida, né? De ações muito rápidas, né? Então, acho que foi um mix de coisas aí, mas eu acho que ajuda muito essa questão da taxa também, né? As pessoas ficam na renda fixa, né? Corre menos risco e acaba se expondo menos e também sofre bastante porque você não consegue ter oportunidades boas para investir. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que boas ideias e bons negócios sempre vão ter investidores, né? Então, acho que apesar da crise, se você tem um negócio muito interessante, você vai achar quem vai investir, É. né? Você sabe que o José Serra, quando governador, eu trabalhei com ele, ele falava exatamente isso que você falou. Ele falou, olha, não existe, não existe falta de dinheiro para projeto bom. É verdade. Isso é verdade. Projeto bom Concordo. sai do papel. Mesmo na crise, Né? sempre vai ter alguém com liquidez que vai, É, se tiver uma e visão apetite certa, para poder investir, né? perfeito. Acho que é você ter um relacionamento, saber posicionar a sua startup e ter confiança no produto, né? Matheus, qual que seria um conselho que você daria ou uma opinião que você daria para esse mundo de que quer investir em startup ou quem quer iniciar uma startup para a gente dar o encerramento aqui para a nossa entrevista? Legal. Eu acho que é conhecer profundamente o mercado, né? Tem uma frase que o pessoal fala nesse mercado, né? Que é, por exemplo, não é porque não tem ninguém vendendo areia no deserto que tem um grande mercado, né? É porque não tem por que vender areia no deserto, né? Então, tem realmente você entender se o que você está fazendo, né, do ponto de vista do empreendedor, né, realmente é um problema, né, realmente tem mercado. Puxa, não é porque ninguém está vendendo, às vezes porque tem mercado. Pode ser que realmente tenha um problema aí, não seja regulado, tenha algum problema de oportunidade, seja muito caro, né? E aí isso pode inclusive ser um motivo de você resolver esse problema e conseguir gerar um mercado novo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é estudar bastante, entender bastante, saber profundamente isso e entender o tamanho desse mercado, né, desse problema, para ser uma dor real e tangível, né? E para quem investir, é um pouco daquilo que eu comentei, de você também entender muito de onde você está pondo esse dinheiro, uma vez que é um capital de risco, né? A startup é uma estrutura inicial, né? Ela vai crescer, vai pivotar, vai mudar, vai se ajustar, né? E saber que você não, que é diferente de você correr um risco de um ativo sólido, né? Estável, né? É um outro tipo de perfil, né? Então você também precisa se conhecer para saber que você vai estar sócio de uma estrutura viva, né? Algo que está em construção, né? Precisa ter estômago, né? Não só Exato. porque Para ficar não feliz e para sei. também Eu, eu chorar no tive, momento. eu tive um colega, um amigo e meu chefe, antigo chefe, o Sayati, que se aventurou e investiu num laboratório de veterinária meu. Ele sofreu, viu? Ele Né? ficava preocupadíssimo. No fim, eu Não é nem sei fácil. que fim deu o investimento dele, mas ele passava maus bocados. Mas, enfim, Matheus, olha, foi uma aula aqui para nós. Muito obrigado pela Imagina. sua participação e um bom ano para você aí, o resto do final de 2023 e que corra tudo bem em 24. Para todos nós, muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado.